Boa tarde a todos, meu nome é André, estamos dando início a mais uma live da CCA Bernardon. Eu vou tratar aqui com vocês da legislação previdenciária e hoje trazer um pouco também da legislação trabalhista. Nós havíamos anunciado na semana passada que o governo federal estaria revalidando, trazendo novamente o Programa Emergencial de Manutenção de Emprego. E essa semana passada, isso se confirmou. Então, através da medida provisória número 1045, foi reeditado o programa, retornando a possibilidade de os empregadores realizarem acordos com seus trabalhadores para a redução de jornada e salário, ou a suspensão dos contratos de trabalho por um período de até 120 dias. A medida provisória também criou o benefício emergencial de manutenção do emprego e da renda, que será custeado com recursos da União e pago nos casos de redução de jornada e suspensão dos contratos de trabalho, que terá como base de cálculo o valor da parcela do seguro-desemprego a que o empregado teria direito. Da mesma forma que ocorreu em relação ao programa criado pela MP 936, lá no início da pandemia, no ano passado, novamente o empregado que recebe o bem, que é esse benefício emergencial, terá garantia provisória, ou seja, terá estabilidade no emprego. Então isso se repete em relação ao programa que foi criado no ano passado. Também o governo flexibilizou medidas em relação à legislação trabalhista. Então, novamente, ele fez uma dobradinha entre o programa emergencial de manutenção do emprego e agora também flexibilizou as mesmas regras que ele já havia flexibilizado na legislação trabalhista através da medida provisória 927, no ano passado, também lá no início da pandemia. Então agora, com a medida provisória 1046, os empregadores poderão, pelo período de 120 dias, adotarem, dentre outras, as seguintes medidas mais flexíveis, em outras palavras, mais vantajosas no caso, que seria uma espécie de uma compensação do governo federal em relação aos prejuízos que a pandemia tem trazido para as empresas. Então, para enfrentar a crise trazida com a pandemia, o governo flexibilizou novamente algumas regras da legislação trabalhista. Dentre essas, a possibilidade do teletrabalho, sem necessidade de aditivo ao contrato de trabalho, a antecipação das férias individuais, a exclusão de exigências para a ocorrência das férias coletivas, o aproveitamento e antecipação de feriados, a compensação do banco de horas em até 18 meses, a suspensão de exigências administrativas em segurança e saúde no trabalho e, por último, mas não menos importante, o diferimento do recolhimento do Fundo de Garantia nas competências abril, maio, junho e julho de 2021, que serão realizados em até 4 parcelas mensais com vencimentos a partir de setembro de 2021. Então, essas medidas, para quem já participou no ano passado das mudanças, vocês podem reparar que são as mesmas mudanças que foram implementadas no ano passado, agora o governo está repetindo. Em relação a essa questão da suspensão temporária da exigibilidade do recolhimento do Fundo de Garantia das competências abril a julho de 2021, informo que a Caixa Econômica Federal já divulgou, na última quinta-feira, através da circular 945,
orientações detalhadas sobre as regras desse parcelamento. Também por conta desse diferimento do recolhimento do Fundo de Garantia, a Caixa Econômica Federal acabou tendo que promover a atualização do seu manual de orientação de recolhimentos mensais e rescisórios. Com isso, com esse novo manual que já está disponível lá no site da Caixa Econômica Federal, no downloads e manuais e cartilhas da Caixa, vocês podem seguir essa busca para baixar esse manual. Nós já estamos na versão 13 do manual, então no último ano, desde a pandemia, início da pandemia, assim, a Caixa duplicou praticamente o número de versões do manual, de tantas novidades que acabaram tendo nesse meio tempo. Então, como sabemos, no ano passado muitas empresas tiveram problemas na operacionalização desse mesmo processo de parcelamento do Fundo de Garantia. A sistemática criada pela Caixa ficou bastante complexa e esse ano é a mesma coisa, principalmente para aquelas empresas com muitos desligamentos ao longo dos meses. Então, agora nesse ano nós temos o parcelamento de abril a julho. Então, as empresas que têm desligamento de um trabalhador, ela é obrigada a pagar esse fundo de garantia, no momento da rescisão. Então, ela não pode depois, mais adiante, parcelar. Esse fundo de garantia daquele trabalhador que foi desligado, ele tem que ser recolhido. Tá? Então, e esse ano não vai ser diferente. Isso aconteceu ano passado e esse ano não será diferente. Nós teríamos que pagar esse fundo de garantia da mesma forma que aconteceu no ano passado, dos trabalhadores desligados. Portanto, é imprescindível que todos que venham a optar pelo diferimento do recolhimento do fundo de garantia, porque isso é uma opção, se a empresa pretender manter o recolhimento normal, ela vai manter o recolhimento, recolhendo lá até o dia 7 do mês seguinte, tá? Sem optar pelo diferimento. Tá? Então, mas aquela empresa que optar pelo diferimento, que é a postergação desse recolhimento através do parcelamento, que vai se dar até o final de setembro, até o final do ano, eu recomendo que leiam com muita atenção tanto a circular 945 da Caixa, quanto essa nova versão, a versão 13 do Manual de Orientações de Recolhimento do Fundo de Garantia. Isso é imprescindível, tá, pessoal? Depois, com relação à legislação previdenciária propriamente dita, nós tivemos uma nova consulta da Receita Federal, uma nova solução de consulta da Receita, que é a solução de consulta número 99, que convalidou o entendimento da Receita Federal em relação à compensação cruzada de contribuições previdenciárias com outros créditos, débitos da contribuição previdenciária com outros créditos tributários do contribuinte. Então, a solução de consulta diz o seguinte, abre aspas, incabível a compensação de débitos de contribuições previdenciárias de período de apuração posterior à utilização do E-Social, com crédito dos demais tributos administrados pela Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, reconhecido em decisão judicial transitada em julgado a período de apuração anterior à utilização do E-Social, sendo irrelevantes a data do trânsito em julgado e a data da habilitação administrativa do crédito. Fecha aspas. Em outras palavras, isso significa que o contribuinte enquadrado no grupo 1 do E-Social não pode, por exemplo, compensar na competência abril de 2021 um crédito da competência janeiro de 2016, relativa à decisão judicial, ainda que a mesma tenha sido transitada em julgado em março desse nosso ano de 2021. Então,
tem que ter muito cuidado, porque a Receita Federal, ela está, como nós temos tido muita compensação em razão dessas ações, principalmente a ação chamada, né, de ação do século, que é essa ação da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS, nós temos que ter muito cuidado com essas compensações e seguir essas regras, sob pena de depois ser indeferida a compensação. Por fim, informamos que na semana passada foi publicado no portal do E-Social a versão consolidada do Manual de Orientação do E-Social. As orientações constantes nesse manual são aplicáveis somente às informações prestadas de acordo com a versão S1.0 nos layouts do E-Social, que é a versão simplificada. Portanto, para as informações prestadas de acordo com a versão 2.0 dos layouts, os contribuintes permanecem seguindo as orientações da versão 2.501 do MOS. Certo? Então, essa nova versão consolidada, ela é especificamente para quando iniciar a utilização da versão simplificada do E-Social. Então, por hoje, em relação à legislação previdenciária, seria isso. Fiquem agora com o colega Reginaldo, que trará as novidades no âmbito da legislação federal. Desejo a todos um ótimo final de tarde e uma boa semana. Obrigado. Pois bem, boa tarde a todos. Vamos dar sequência agora na live de hoje, na parte da legislação federal. A primeira notícia que a gente traz é a publicação da Instrução Normativa 2023, de 28 de abril agora, publicada no dia 30 de abril, e que trata da prorrogação do prazo de entrega da ECD do ano calendário 2020 e também alguns meses de 2021. Então, a ECD, a Escrituração Contábil Digital 2020, e o prazo de entrega normal estava previsto para o último dia útil de maio de 2021, fica prorrogado esse prazo de entrega para o último dia útil do mês de julho de 2021. Então, os contribuintes vão ter um prazo maior na preparação dos arquivos geradores da ECD do ano calendário 2020. Certo? Então, tem 2 meses mais de prazo. Aí, da mesma forma, né, fica também prorrogado para o último dia útil do mês de julho de 2021, aí prazo de entrega da ECD relativo aos eventos especiais de cisão, fusão, incorporação ou extinção ocorridos entre 1º de janeiro de 2021 até 30 de junho de 2021, certo? Então, o prazo das ECDs dos eventos especiais de 2021, de janeiro até junho, ficam prorrogados também para o último dia útil do mês de julho de 2021. O prazo anterior era os eventos de janeiro a abril, era maio. Então, com essa prorrogação, prorroga o prazo de entrega da ECD de 2020 para o último dia de julho de 2021 e prorroga também o prazo dos eventos especiais de cisão, fusão, incorporação ou extinção ocorridos entre 1º de janeiro de 2021 e 30 de junho de 2021, que fica tudo para o último dia útil de julho. A partir do mês de julho, aí segue o prazo normal de entrega da ECD de eventos especiais, o último dia útil do mês subsequente a cada evento especial. No que pesa assim a Receita ter prorrogado o prazo de entrega das ECDs, nada impede que os contribuintes o façam de forma a qualquer momento. Então, a ECD, o sistema está disponível no site da Receita desde janeiro,
E qualquer contribuinte pode, no momento que tiver em condições, fazer a entrega da ECD, mesmo porque tem muitos contribuintes que necessitam entregar a ECD de forma antecipada, não aguardando o prazo normal, por questões, nós vamos ver questões de licitação. Então tem muitos contribuintes que participam de licitações de órgãos públicos, que alguns exigem a ECD de 2020, já a partir de maio já pode exigir. Então, no caso de algumas prefeituras ou alguns estados, desculpa. Então, a entrega antecipada, ela não impede, não tranca nada. Então, muitos contribuintes vão necessitar entregar a ECD de forma antecipada. Também a entrega de forma antecipada da ECD se faz necessário para aqueles contribuintes que possuem saldos negativos de RPJ e contribuição social de 2020 e que não fizeram a compensação em 2020, lá, balanço trimestral ou balanço anual, e que pretende usar esse saldo negativo o quanto antes. Então, para usar o saldo negativo de imposto de renda e contribuição social, é preciso efetuar a entrega da ECF. Mas para entregar a ECF, tem que entregar a ECD. Então, os contribuintes que assim o desejarem, sejam por necessidade de licitações ou para compensar saldos negativos, já podem efetuar a entrega da ECD e também, até se necessário, até da própria ECF. Então fica dado o recado da prorrogação do prazo de entrega da ECD, e tanto 2020 quanto dos eventos especiais de janeiro a junho de 2021. Agora, a próxima matéria que a gente traz é ligada ao imposto de renda à pessoa física, tá? E é relativo a consultas que a gente recebeu aí durante a semana de contribuintes, de clientes, sobre preenchimentos de imposto de renda à pessoa física. O caso especial que a gente traz de respeito aos proventos de aposentadoria, reserva, reforma ou pensão de contribuinte maior de 65 anos de idade. Principalmente naqueles casos em que o contribuinte ele recebe mais do que um pagamento de proventos de aposentadoria, mais de uma fonte pagadora. Os contribuintes que são maiores de 65 anos de idade, eles têm por lei uma isenção de um rendimento limitado ao valor de isenção ou tabela progressiva. Então, de acordo lá com o artigo 35 do Decreto 9.580 de 2018, que consolida a legislação do imposto de renda, são isentos ou não tributáveis os rendimentos pagos pela Previdência Pública e privadas, relativo aos rendimentos de aposentadoria, pensão e transferência para reserva remunerada ou reforma, pagos pela Previdência Social, União, Estados, Distrito Federal e municípios, ou qualquer pessoa jurídica de direito público interno, ou previdência privada, para contribuinte a partir do momento que o contribuinte completa 65 anos de idade. Então, essa isenção mensal, ela é no valor de R$ 1.903,98, que é o que está em vigor desde 2015. Então, o contribuinte que é maior de 65 anos de idade, ele tem uma isenção da sua aposentadoria de R$ 1.903,98 por mês, certo? Só que essa isenção só vale para uma vez. Então, desculpa, o contribuinte que tem duas aposentadorias, ele não pode considerar como isento duas vezes essa parcela. Ele vai receber 2 informes de rendimento, no exemplo, onde nos 2 informes de rendimento vai vir lá o rendimento isento de R$ 1.903,98 por mês, para cada informe de rendimento. Mas na sua declaração de ajuste anual, ele só pode considerar como rendimento isento uma parcela dessa só. O que significa dizer que o contribuinte vai ter que escolher, num dos 2 informes de rendimento, em qual que ele vai considerar como isento. E o outro, a parcela que veio como isento, ele vai ter que somar nos rendimentos tributáveis. Certo? Então, o contribuinte não pode considerar de forma dupla
a isenção por idade, maior de 65 anos, mesmo que ele receba nos 2 informes de rendimentos, indicado a parcela de isenção de forma dupla, cada informe com uma parcela de isenção. A isenção só vale para um dos informes e ele tem que escolher em qual. Então, geralmente tem ocorrido, muitos contribuintes têm sido intimados pela Receita Federal porque consideraram como isento as 2 parcelas e deixaram de tributar uma delas. Então, é lógico que a Receita faz esse cruzamento, faz essa verificação de dados e ela acaba mandando a notificação de forma de ofício para o contribuinte. Então, só vale uma parcela de isenção por mês de R$ 1.903,98, que somado com o 13º salário, no ano representa R$ 24.751,74. Tá ok? Então essa dúvida fica esclarecida. Aí também nós temos uma outra questão na ordem de imposto de renda à pessoa física, que trata sobre os rendimentos recebidos de forma acumuladamente, a tributação na declaração de ajuste anual. Então, os rendimentos recebidos de forma acumulada, eles de anos anteriores, em decorrência de processos judiciais ou não, eles são tributados na fonte com uma forma especial. A retenção do imposto de renda na fonte ela é feita considerando os rendimentos tributáveis e o número de meses em que esse rendimento corresponde. Então, a tabela que é aplicada, ela corresponde à multiplicação da tabela vigente hoje para fins de retenção normal pelo número de meses em que aquele rendimento corresponde. Pois bem, essa tributação especial em separado, a retenção é feita assim. Na declaração de ajuste anual, o contribuinte tem 2 formas de declarar esse rendimento recebido acumuladamente. Ele pode declarar esse rendimento numa ficha própria, lá num campo próprio, que é tributação de rendimentos recebidos acumuladamente, onde ele vai informar o rendimento tributável. O rendimento tributável é deduzido da contribuição previdenciária, se for o caso, deduzidos da pensão alimentícia, se for o caso também, e deduzido dos honorários ou custos processuais que o contribuinte teve para oferir esse rendimento, proporcional à parcela tributável. E ao declarar lá na ficha de rendimentos recebidos acumuladamente o rendimento tributável, ele vai informar o número de meses e o quanto sofreu de retenção na fonte. Nesse caso, vai haver uma tributação, vai ser apurada uma carga tributária e ele poderá ter imposto a pagar ou a restituir, certo? Ou pode ser que o imposto que foi retido na fonte corresponda exatamente àquilo que será o devido. Essa é uma forma dele declarar esse rendimento na declaração de ajuste anual, no campo próprio, na ficha própria, rendimentos recebidos acumuladamente. Mas o contribuinte ele pode também optar por declarar o rendimento recebido acumuladamente na declaração, na ficha de rendimentos tributáveis normal, rendimentos recebidos de pessoa jurídica ou pessoa física, se for o caso. E nesse caso, ele vai sofrer a tributação normal, limitada a 27,5%, mas nesse caso ele tem a vantagem, e aí a única vantagem que teria é quando o contribuinte tem muitas despesas médicas. Então o caso da consulta que nós recebemos era de um contribuinte que ele tinha um rendimento recebido acumuladamente, certo? Que ele sofreu uma retenção de imposto de renda retido na fonte e que essa retenção estava dentro do que era devido se ele declarasse na ficha de rendimentos recebidos acumuladamente. Mas, se ele declarasse esse rendimento na ficha normal de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, em função do grande valor de despesas médicas que ele teve durante o ano de 2020, ele poderia buscar de volta todo o imposto de renda na fonte. Então, nesse caso, a legislação permite, sim, que o contribuinte opte de forma definitiva em declarar os rendimentos recebidos acumuladamente na declaração de ajuste como um rendimento recebido normal de pessoa jurídica.
ou físico. E nesse caso, essa receita, essa renda que ele teve, ela vai ser confrontada com as despesas dedutíveis que ele tem na declaração completa, dependentes, a previdência social e mais as despesas médicas. E nesse caso, então, a consulta era nesse sentido, se ele poderia, ao invés de declarar na ficha própria o rendimento recebido acumuladamente, declarar como rendimento normal, como se declaram rendimentos recebidos de pessoas jurídicas, salários, prolabore, né? Pode, é uma opção que existe, a legislação assim o permite, certo? Que essa opção seja feita de forma irretratável como rendimentos recebidos normais de pessoa jurídica. Então, é uma opção, uma vez feita, não pode voltar atrás. Entregou a declaração, não há arrependimento. Então, seria esse os 3 recados de hoje na legislação federal que nós gostaríamos de transmitir. Deixamos aí em aberto as consultas, né, se houverem, e desejamos uma ótima semana para todos. Um abraço e até a próxima live. Boa tarde a todos. Então, dando continuidade ao painel tributário da CCA, nós vamos tratar agora da legislação estadual. Tivemos algumas publicações e notícias a respeito da legislação estadual, das informações relativas ao ICMS, a questão da escrituração fiscal digital, enfim, orientações normativas também, através das instruções que o Estado publica seguidamente. Destacamos em primeiro lugar a publicação relativa ao programa da escrituração fiscal digital, que teve uma nova versão, a versão 2.7.1. Tá? De acordo com esta nova versão, né, publicada no portal do SPED, ou da escrituração fiscal digital, né, do dia 22 de abril de 2021, tá? Então, as alterações são mais vinculadas a correções, né? Seriam alterações corretivas, né, do programa. Tá? Correção da validação do campo valor do ISS, do registro B450, B470, desculpe, de acordo lá com o guia prático. E também alteração da descrição desse campo, valor ISS do registro B470. E correção também de travamento de relatórios que haviam ainda no programa. Então, basicamente, essas 3 alterações, né, que está sendo promovida através desta nova versão do programa da escrituração fiscal digital, né, que envolve ICMS e IPI. Depois nós tivemos a publicação do decreto 55.850 no dia 23 de abril de 2021. Ele trata em relação ao crédito presumido do ICMS para as empresas que realizarem e-commerce, crédito presumido para fins de operações interestaduais, onde há um benefício de crédito presumido do ICMS, de maneira tal que nas operações realizadas para consumidores finais, pessoas físicas, estabelecidas nas regiões Sul e Sudeste, né, nós teremos então uma carga tributária de apenas 2%. Né? E também nas regiões Nordeste e Centro-Oeste e Norte, também com o benefício de crédito presumido, de maneira que a carga tributária fique em 2%. Então, ainda que a alíquota seja 12% nas operações Sul e Sudeste, né, a carga tributária é 2%, e no caso de 7%, que nas demais
regiões, também a carga tributária final será de 2%. Com relação a este decreto, então, fica excetuado então, a regra que veda a adjudicação, no caso da alíquota incidente nas operações que sejam igual a 4%, né? A obrigação do ajuste na hipótese de transferência entre estabelecimento da mesma empresa. Então, nós temos a alteração para a inclusão das notas 6 e 7 do artigo 32, do inciso 192, né? Onde nós tivemos, então, a eliminação daquela vedação da nota 6 do artigo 32, que diz que crédito presumido não poderia se aplicar quando a operação interestadual for de 4%. Nesse caso, especificamente em relação ao e-commerce, a carga tributária, né, é de 2%. Então, para que não haja nenhuma divergência em relação àquela norma, então foi instituída essa nota 6, né, neste inciso do benefício, realmente excluindo, né, esta vedação. E a nota 7, ela estabelece então que na hipótese de o estabelecimento beneficiário deste crédito receber mercadoria por transferência de estabelecimento da mesma empresa, o abrigo do imposto, deverão ser realizados ajustes conforme publicações serem feitas na instrução normativa 45/98. Então nós temos então uma nova disposição, né, que vai regular essa questão, porque havendo no caso transferência ao abrigo do diferimento, o crédito do imposto ficaria no estabelecimento recebedor, né? E sabemos que muitas empresas estão abrindo estabelecimentos comerciais para realizarem este procedimento, estas operações, né, que estão abrigadas com o crédito presumido para o e-commerce, né, e não podem elas realizar créditos por entradas em relação a esses estabelecimentos. Por quê? Porque a carga tributária é de apenas 2% na saída, conforme o caso. E, mesmo assim, é possível, pela legislação regular, no caso, né, ou regulamentar, se comprar a mercadoria por outro estabelecimento, ir lá fazer o crédito e transferir ao abrigo do diferimento. Então, o Estado está procedendo a ajustes na instrução normativa, vinculada a essa nota 7 do inciso 192, para que seja, digamos, viabilizado esse crédito presumido, né, de maneira tal que a carga tributária seja efetivamente 2% e não fique prejudicada por um crédito feito em outro estabelecimento. Então, basicamente seria esta a alteração desta nota 7. Passamos agora então para o crédito presumido na importação de mercadorias, quando realizada a importação através de portos, aeroportos e portos de fronteira alfandegado situado no estado do Rio Grande do Sul. O mesmo decreto então, esse 55.850, ele então trata desta questão das operações, né, que estão beneficiadas com crédito presumido, né, e ele então está fazendo exceção da regra, né, que veda a adjudicação na hipótese de alíquota de incidente de 4%, tal como no e-commerce, né, e exclui as operações destinadas ao consumidor final do benefício, né, e realiza então ajustes então na legislação a respeito desta exclusão. E também trata também de ajustes com referência às instruções que estão sendo baixadas pela Receita Estadual relativamente a este dispositivo legal, né, que dá o benefício do crédito presumido nas operações de importações, né, tanto em relação a operações praticadas dentro do Estado, como nas operações interestaduais.
Depois nós tivemos o decreto 55.854, agora publicado no dia 27 de abril de 2021, relativamente a crédito presumido também por estabelecimento importador, para especificar que, no caso de ser aplicável o crédito presumido, né, pelo estabelecimento que importa as mercadorias, ou seja, que seja individualizado por estabelecimento a questão da lista de mercadorias cujas operações poderão ser beneficiadas com crédito presumido. Então, essa lista de mercadorias, né, que darão direito ao benefício do crédito presumido deve ser analisada individualizadamente por estabelecimento. Então, se a empresa tem vários estabelecimentos, essa lista deve ser analisada e verificada, né, em relação ao estabelecimento respectivo. Então, esse decreto 55.854 trata ainda desta questão do crédito presumido no caso das operações beneficiadas, no caso dos produtos importados. Ainda dentro dessa questão dos importados, temos a questão do diferimento, mercadorias importadas e sujeitas à subvenção tributária. Então tivemos o decreto 55.857, publicada na quinta-feira passada, dia 29 de abril, e ele prevê que as importações realizadas ao abrigo do diferimento do pagamento do ICMS, né, de mercadorias destinadas à comercialização pelo estabelecimento importador que tenha firmado termo de opção ou termo de acordo para apropriação do crédito presumido, que nós já temos comentado, possam ser estendidas às mercadorias sujeitas ao regime de subvenção tributária. Por quê? Porque atualmente esta regra, né, de diferimento é vedada quando nós temos uma mercadoria sujeita à subvenção tributária. Mas nesse caso nós vamos ter uma série de situações em que nós teremos produtos importados ao abrigo do diferimento e que as mercadorias estão efetivamente sujeitas à subvenção tributária. Então, para viabilizar essas operações é que está sendo então feita essa alteração. Acrescenta também a hipótese de diferimento parcial do pagamento do imposto, de modo que a carga efetiva na operação seja equivalente a 4% nas saídas internas promovidas pelo importador destas mercadorias submetidas ao regime de subvenção tributária, com o diferimento do pagamento do ICMS. Assim como também esclarece e estabelece regras, né, para o cálculo do imposto devido nas operações subsequentes com essas mercadorias, com o ajuste da margem de valor agregado, e ainda dispensa a emissão de nota fiscal relativa à entrada para comprovar o diferimento parcial do pagamento do imposto, tudo em relação a estas operações de importações beneficiadas pelo diferimento do imposto. Também prevê a não aplicação da regra do pagamento do imposto relativo às operações subsequentes no desembaraço aduaneiro quando as mercadorias forem importadas ao abrigo do diferimento. Óbvio, se está sendo importada com o abrigo do diferimento, não há porquê, então, se exigir, no caso, o pagamento do imposto das operações subsequentes. Mercadorias que vão ser realmente tributadas por subvenção tributária nas operações posteriores, mas nesta de importação não teria motivo para se manter a subvenção tributária nesse caso. E acrescenta então, esse decreto ainda acrescenta dispositivos, né, que tratam do pagamento do imposto no momento da ocorrência do desembaraço aduaneiro, e promove ajuste de dispositivos que trata da base de cálculo do imposto, né, relativo ao débito de subvenção tributária, no caso de operações com artefatos para construção e telhas metálicas. Promove também a alteração da base de cálculo do débito de responsabilidade por subvenção tributária nas operações com biscoitos e bolachas também. Então são alterações que devem ser observadas pelos contribuintes que estarão então beneficiados, né, pelo diferimento do ICMS na importação de mercadorias.
Depois passamos para as orientações normativas. Tivemos a instrução normativa número 34, divulgada no dia 26 de abril, e ela acrescenta o IFE, que é aquele índice, né, para o Fundopem. Tá? Então, no mês de maio agora de 2021, teremos o valor de R$ 28,60, o IFE deste mês. Com relação ainda agora ao benefício da importação de mercadorias, tá? Tivemos também mais uma instrução normativa, e esta de número 35, tá? Benefícios na importação, com relação a termo de acordo, com relação a termo de opção. Então, esta instrução normativa dispõe sobre procedimentos referente à opção pela apropriação de crédito fiscal presumido por estabelecimento que importarem mercadorias para comercialização através de portos, aeroportos, pontos de fronteiras, alfandegados localizados no estado do Rio Grande do Sul. Quanto ao termo de acordo, então, os estabelecimentos que importarem as mercadorias para comercialização, para que possam ter apropriação do crédito presumido, né, previsto no artigo 32, tanto o inciso, no caso 193, né, relativamente ao artigo 32, por meio do sistema, então, do protocolo eletrônico, né, que está disponível no portal ECAC da Receita Estadual, então poderá ser feito esse termo de acordo. Então, os contribuintes poderão já acessar, como alguns já têm feito, né, acessar e optar por esse termo de acordo. Esse pedido, então, será analisado em 10 dias contados da data do protocolo. E caso deferido, então, produzirá efeito a partir do primeiro dia do mês da formalização da opção. Então, se optar agora no mês de maio, né, então terá validade, né, será deferido e produzirá efeito a partir já desde 1º de maio, com o prazo, né, para a opção, digamos assim, permanecer com essa situação de optante, né, pelo prazo de 12 meses. E poderá ser cancelado, obviamente, o pedido de opção, né, por meio também do sistema ECAC, desde que tenha ocorrido no mínimo 12 meses contados do início da produção dos efeitos. E o cancelamento produzirá efeito a partir do primeiro dia do ano calendário subsequente ao da formalização do cancelamento da opção. A apresentação de garantias, como prevista lá na nota 2 do inciso 193, ela poderá ser na forma de depósito em dinheiro, fiança bancária, seguro garantia, hipoteca ou penhora de bens imóveis devidamente registrado no registro de imóveis. E em substituição a essas garantias, o estabelecimento importador poderá recolher a cada desembaraço aduaneiro, a título de antecipação de parcela do imposto, devida na saída subsequente da mercadoria, a importância equivalente aos percentuais a seguir, né, aplicados sobre a base de cálculo prevista no artigo 16, inciso 3º do regulamento do ICMS, né, como incidente quando incidente alíquota de 4%. Então, 0,6 nas operações com aço, cobre, coque, alumínio e prata da NCM 7106, 2,6 durante os primeiros 36 meses de vigência do termo de opção, 1% após o transcurso do período previsto na linha B. Depois, quanto ao termo de acordo, os estabelecimentos que importarem as mercadorias para comercialização também pelos portos, aeroportos ou pontos de fronteiras alfandegados situados no Rio Grande do Sul e com desembaraço aduaneiro no estado do Rio Grande do Sul, para apropriação do crédito fiscal presumido, então, prevista agora no inciso 194. Então, eles devem protocolar pedido de celebração de termo de acordo por meio também do sistema ECAC da Receita Estadual. Então, em relação ao inciso 193, nós temos termos de opção. Em relação ao inciso 194, nós temos então termo de acordo. E esse pedido
de celebração de termo de acordo deverá estar acompanhado do pedido de investimento previsto lá no artigo 32, inciso 194, nota 6. Para efetuar então a contribuição mensal do Ampara nesses casos, tá? Quando for devido o Ampara, de acordo com o artigo 32, inciso 193, aquele contribuinte que opta, né? E também pelo 194, que é o contribuinte que faz o termo de acordo, então ele deverá observar que o recolhimento será efetuado mediante guia de arrecadação no código 1516 e deverá ser efetuado até o dia 10 do mês subsequente ao período de apuração. E não será objeto de restituição, mesmo nos casos de desfazimento da venda ou de recebimento de mercadoria em devolução, hipótese que deverá ser observado regra específica para este caso. No caso, a hipótese de desfazimento ou de venda ou recebimento de mercadoria em devolução, o estabelecimento poderá lançar como crédito do ICMS o valor equivalente às contribuições recolhidas ao Ampara e deverá estornar o respectivo valor do crédito presumido apropriado. Então, para fins desse inciso 193 e 194, o contribuinte poderá e deverá, pelo menos, apresentar lista de mercadoria que pretende importar por meio do sistema de protocolo eletrônico ECAC, né? no endereço da Receita Estadual. Descrevendo as mercadorias, fazendo a descrição, identificando a descrição da mercadoria, a classificação NCM, o CEST, quando sujeito à substituição tributária, o código de barras e também outras informações a critério da Receita Estadual. A lista de mercadorias será analisada então pela Receita Estadual em 10 dias e, se homologada, será publicada de forma individualizada por estabelecimento. Nos casos de não homologação total ou parcial, a Receita Estadual informará o contribuinte da sua decisão. E a qualquer momento a Receita Estadual poderá excluir mercadorias da lista, respeitando o prazo mínimo de 90 dias contado a partir da cientificação do contribuinte. Depois nós tivemos a Instrução Normativa 36, e ela trata do ICMS substituição tributária quanto a bebidas quentes, né? Preço final ao consumidor. Então ela altera a relação com as descrições e os preços finais das bebidas quentes, gin, genebra, sangrias e coquetéis. Então serão utilizados então, pelo substituto tributário esses valores, né, de preço final ao consumidor para o cálculo do débito de responsabilidade nas operações a partir de 1º de maio de 2021. Então as empresas que se envolvem com as bebidas quentes, no caso, né, deverão observar já as novas disposições do apêndice 34, seções 2, 8 e 22, que já estão com seus valores alterados. Depois nós tivemos a Instrução Normativa 37, publicada no Diário Oficial do dia 27 de abril, que faz adequações às previsões relacionadas ao registro e cálculo do ajuste do montante do ICMS retido por substituição tributária por contribuinte substituído, submetido às regras lá do artigo 25B, que é o que está vigorando desde 1º de janeiro, né, que era anteriormente somente, no ano passado, era somente para os contribuintes varejistas, né, o 25A, e o 25B era para os atacadistas. Neste ano, tanto varejistas como atacadistas, todos observam as regras do artigo 25B. Então, em relação às mercadorias recebidas com substituição tributária, que posteriormente forem objeto de devolução, com emissão das notas fiscais previstas no artigo 25, né? Então tem detalhamento específico, né, relativo aos registros, né? Também quanto ao critério do valor médio ponderado móvel unitário, para reforçar a referência à norma regulamentar que o fundamenta. Então também, exatamente nesse artigo 25, não estavam previstas estas regras específicas, que agora também deve-se observar o valor médio ponderado móvel unitário para reforçar esta normatização.
e a definição do valor médio ponderável móvel unitário na devolução das mercadorias, ou retorno também de mercadorias não entregues, para retirar referência à entrada quanto ao fim de estabelecer e esclarecer dispositivo quanto à informação a ser utilizada nas operações de saídas. E os registros exigidos de contribuinte que acumular valor a restituir para ceder a terceiros, então está sendo aprimorados os detalhamentos e os procedimentos necessários para estas operações. E quanto à apuração dos valores com o objetivo de esclarecer, né, que a regra, além de mercadorias recebidas com substituição tributária, contempla a hipótese do imposto relativo às operações subsequentes, se for, digamos assim, devido na entrada no território do Estado, no desembaraço aduaneiro, na entrada do estabelecimento ou no momento do seu recebimento. Então são orientações normativas, né, que alteram a questão tanto na devolução, né, de mercadorias como retorno, né, e as demais orientações relativas aos registros que estão sendo feitos na escrituração fiscal digital, quanto ao artigo 25 também, 25B, que trata do assunto do ajuste da substituição tributária. Então são estas as orientações que nós queríamos transmitir, as alterações que houveram também, tanto em nível regulamentar como de instrução normativa, trazidas na esfera da legislação estadual. Então, desde já, nós desejamos um bom final de tarde para todos e uma boa semana a todos. Muito obrigado.